Gente, vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Tá, aí vocês podem começar e aí vocês vão falando a tela, tá? Ok? Ok. Podem começar, ok? Ok. Boa noite, gente. Nós vamos falar sobre pesquisa explicativa. Passar? Pode passar. Disciplina Metodologia, professora Glaucimar. Alunos Grace, Jaqueline, Pedro, Samuel e Vinícius. Pode passar. O conceito de pesquisa explicativa, né? Então, o próprio nome já diz, né? Ele tenta explicar o que está acontecendo, né? Então, quais são os objetivos dessa busca, né? Essa pesquisa, ela tenta identificar as causas, as razões, os porquês dos fenômenos estudados, né? Posteriormente, registrá-los, analisá-los e interpretá-los. Quais são os métodos que são utilizados nesse tipo de pesquisa, né? É o experimental / matemático e o observacional. Pode passar. Então, antes de tudo, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa e tudo mais. O interessante é saber que tipo de pesquisa antes de começar. Por quê? Se você está lá no meio do caminho e descobre que sua pesquisa não é explicativa ou é descritiva e ter que refazer algum ponto, aí você vai perder um bom tempo, né? Então, é fácil de saber o que é uma pesquisa explicativa respondendo essa pergunta, né? Se sua pesquisa tem um ponto de vista novo, com o objetivo de ampliar conhecimento científico, um determinado assunto, inovar, criar alguma coisa nova, é uma pesquisa explicativa, né? Então, tudo aquilo que você tenta procurar na literatura e não encontra, e você vai ter que praticamente começar do zero, você vai inovar, você vai abrir um novo caminho, é uma pesquisa explicativa. Ela é uma ferramenta de grande importância para a ciência, porque é ela que vai abrir os novos conhecimentos, né? Pode passar. Aqui a gente tem um esqueminha aqui, qual método usar, né? O experimental, ele é utilizado nas ciências naturais, que é a física, química, biologia. E o observacional, ele é utilizado nas ciências sociais, que é a sociologia, direito, antropologia, etc. Pode passar? Os objetivos da pesquisa explicativa, né, é o que é? É verificar os fatores que determinam ou contribuem para uma ocorrência dos fenômenos, né? É realmente você saber aquilo que contribui para o fim, né? Você saber o porquê. É você fazer o aprofundamento da realidade por meio da manipulação de controles de variáveis, né? Buscando esse porquê da coisa, né? Das coisas. Pode passar? Pode. Boa noite, gente. Sou o Vinícius. Então, como o colega disse, a pesquisa explicativa, ela visa justificar o porquê de algo, nesse caso novo. E o que eu tenho como exemplo que a gente está vivendo de forma bem impactada e estamos buscando vários porquês é a própria pandemia, né? Por que que alguns grupos a doença manifesta de forma mais severa? Por que em algumas pessoas está havendo casos de reinfecção? Então, essas justificativas também têm a ver com os tipos. Eu vou usar o contexto da pandemia para trazer um pouco dos tipos aqui da pesquisa explicativa. Então, no caso da pesquisa de textos, que é a pesquisa mais comum, é mesmo através dos artigos que estão sendo publicados, ou as correlações com as outras pandemias, o que já havia. Então, em trabalhos de doutorado, a pesquisa por texto também é muito utilizada, né? A pesquisa por texto é utilizada em qualquer um dos tipos de pesquisa, mas é a pesquisa mais prática, ainda mais agora, né, nos tempos de internet, é muito mais simples do que as outras tipos aqui de métodos de pesquisa, na verdade. Pode passar. Então, essa entrevista agora em profundidade. Como que seria no caso, usando como exemplo o contexto da pandemia, né?
que ainda estamos buscando vários porquês. A comunidade científica nunca esteve tão empenhada em resolver um problema de forma, né, tão rápida. Então, como que isso pode ser feito? Através das pesquisas com os próprios cientistas que estão empenhados aí na produção da vacina, ou através mesmo dos especialistas infectologistas. A gente teve a figura do Átila aí, né, nos explicando aí através dos vídeos dele. Então, essa pesquisa em profundidade seria com esse nível de profissional, com os especialistas daquela área, para que, através dessa pesquisa, dessa entrevista com ele, eu retire aquelas informações para a minha pesquisa. Pode passar. Grupos focais. Bem, o que é que a gente pode, dentro do contexto, trazer no caso dos grupos focais? Exemplo, um hospital. A gente tem observado através dos noticiários que existem aí uma grande multidisciplinaridade na Covid-19. Então, problemas cardíacos, diabetes, isso envolve, então, um campo muito amplo para se fazer um grupo focal no caso de um hospital, por exemplo, que lá tem cardiologistas, lá tem neurologistas, né? Problemas, enfim. Então, eu reuniria esse grupo, aquela experiência que aquele grupo está tendo mediante a esse fato, faria todas as análises, organizaria em sessões e assim eu ia colher as informações, vou estar colhendo essas informações para estar fazendo a minha pesquisa. Pode passar. E, por fim, o exemplo aí, que é o estudo de caso, e no contexto da pandemia, o mais interessante, o de forma mais isolada, são os casos de reinfecção. Por que que esses casos acontecem? Né? Quais são as variáveis? A dificuldade de se saber e a questão do tempo, devido a uma doença que tem acometido muito a humanidade. Então, nesse tipo, trazendo aí, exemplificando no caso da pandemia, o estudo de caso, vou pegar aquele caso de forma isolada, vou fazer aqueles estudos, vou observar como que está todo esse comportamento e vou estar fazendo isso na minha pesquisa. Pode passar. Boa noite. A gente tem agora as etapas da pesquisa explicativa. Bom, primeiro, a gente vai ter o tema, que é o problema. Aí, esse problema ele tem que ser considerado um assunto para que ele possa ser debatido e ele tenha uma solução através dessa pesquisa experimental e explicativa. Pode passar. Depois vem o acompanhamento do processo do problema, que vai ser necessário uma outra pessoa que ela não está ligada com essa situação, dessa realidade, e ela não vai ter a mesma visão e resolução das pessoas que convivem com a situação. Pode passar. Após vem a análise experimental, aí a partir da análise dessa situação, essa segunda pessoa ela vai analisar os fatos que ocorreram, experimentando uma suposta solução aí de acordo com a visão dela. Pode passar. Depois vem os dados e informações da pesquisa. Mesmo que tenha uma margem de erros, vai representar um fator relevante e vai ter uma contribuição bastante significativa, dada a aplicação prática também. Pode passar. E, por último, vem a solução, que vai ser colocar em prática, na realidade, essas análises experimentadas. Pode passar. Aí a gente tem todas as etapas que eu falei, que é o tema, que é o problema, depois o acompanhamento do processo, a análise dessa situação, a análise experimental, esses dados e informações e, por último, a solução. Pode passar.
Pois bem, continuando, a gente tem agora os métodos de coleta dos materiais. A gente vai ter 2 métodos de coleta e os nomes já são termos bem conhecidos da gente, que é o método quantitativo e o qualitativo. Como o próprio termo remete, o método quantitativo, ele sistematiza a informação de forma numérica e o qualitativo, ele analisa de forma mais subjetiva. Então, a gente vai ter esses 2 métodos na hora de coletar os materiais para a nossa pesquisa. Pode passar? Bom, aqui no quadro a gente tem um exemplo dessa forma e falando um pouco das eleições. A gente está aí com as eleições dos Estados Unidos quase se definindo e tal. Aí a gente trouxe esse exemplo. A gente tem ali, no primeiro quadro à esquerda, a gente tem as intenções do eleitorado. A gente tem o tipo de pesquisa, que é a atividade descritiva, e a relação, que é quantas pessoas irão votar nos candidatos. Na segunda linha, a gente tem relacionar essas intenções de voto com os conceitos de idade e gênero dos votantes. Esse já vai ser um estudo correlacional, esse é o tipo da pesquisa, e ele relaciona idade e gênero ao voto. E, por fim, que aí é o escopo do nosso trabalho, é o porquê alguém poderia votar em determinados candidatos. E essa seria a pesquisa explicativa. E a relação dela é mostrar o porquê alguém poderia votar em determinados candidatos. Pode passar? Bom, na prática a gente tem alguns questionamentos que remetem às pessoas comuns e tal, e a gente vai tentar entender um pouco e aplicar a esse conceito da pesquisa explicativa. Por exemplo, o primeiro questionamento: por que as pessoas envelhecem? Pode passar? Qual é a causa ou a cura de uma certa doença? Como é que a gente pode identificar um novo processo de crescimento para as empresas? Bom, esses seriam os nossos questionamentos. Pode passar? Bom, a gente já sabe que o envelhecimento existe. Pode passar? Sabemos também da existência de doenças. E a gente sabe que há novos fenômenos jurídicos e empresariais. Mas em todos esses casos, pode ainda não existir a explicação completa, que é sobre o conceito dessas coisas, ou até como solucioná-las, como até o caso que o Vinícius citou, correlacionando com o que a gente está vivendo, com a pandemia e tudo mais. A gente meio que já conhece a doença na prática, mas a gente ainda não sabe muito, a gente não sabe, não tem uma explicação como é que surgiu realmente, a gente também não sabe como solucioná-la. E isso, no caso, a gente já entra como uma pesquisa explicativa, assim como ele falou muito bem. Pode passar? Bom, já entrando nas considerações finais, a gente, com base em toda essa ideia, principalmente que o Pedro trouxe no início, depois o Vinícius falou bem, correlacionando com a atualidade, e depois a Grace passou um pouco desse método da pesquisa, as etapas, a gente pode dizer que o pesquisador ele precisa se basear em outras pesquisas e que eles vão explorar o assunto a partir de então para inovar na explicação do tema. Pode passar? Bom, em suma, esse tipo de pesquisa vai aparecer se a gente quiser desenvolver, descobrir ou desvendar um conhecimento completamente novo. Por isso que são exigidos procedimentos mais complexos e uma análise em grande quantidade de dados. Pode passar? Nossa bibliografia é isso. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, esse é o momento. Alguma dúvida, gente? Podem ver que ele varia. Mas Bom, aí vocês têm que calcular ele. Vocês podem calcular para dentro do tempo, okay? Meninos. Então, que a gente consegue calcular aqui, ó. É bacana ver com relação a essa explicação, né, dessa pesquisa explicativa, justamente por essas nuances aí que a gente tem, né, que foi apresentado muito bem pelo grupo, né, que é tentar explicar, né, certas coisas que surgem durante o desenvolvimento do trabalho, até mesmo o escopo da pesquisa. Bom, vamos dar uma olhada aí, vamos para o próximo grupo.
vai ser Próximo grupo A vezes B, é o grupo 4. vezes variação Me enviou o de arquivo aqui também. sigma D. Sim. Então, eu posso dizer qual é a pressão total do ensaio? Mandar aqui. Ela vale B, que multiplica Vou compartilhar a tela aqui, tá? 3 mais A vezes variação de sigma D. Então, essa aqui é a pressão total do ensaio. Deixa eu só fechar aqui. No caso do ensaio, por exemplo, o Deixa eu ir testando, vocês me escutam bem? lá, e das Tá. variações de tensão, Beleza. vocês conseguem. Boa noite. Escuta? Vocês estão vendo a tela de vocês? Sim. Sim. Não, beleza. Então, podem começar, tá, meninas? Boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline e hoje a gente vai apresentar o seminário sobre pesquisa descritiva. Pode passar, professor. Bom, o nosso grupo é o grupo 4, composto por mim, Caroline, Liliane, Maria Vitória e Rafaela. Pode passar, professor. Bom, a pesquisa descritiva, ela é uma das variações da pesquisa científica, ou seja, ela é um tipo de pesquisa científica. O objetivo da pesquisa descritiva, como o próprio nome já diz, é descrever alguma coisa, descrever uma realidade, como as características de algum grupo específico, uma experiência ou um fenômeno. Essa descrição, ela é feita de forma imparcial, sem que haja a interferência do pesquisador ou de alguma outra pessoa. Por exemplo, pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais, pesquisas de mercado, se encaixam nesse tipo de pesquisa. Além disso, a pesquisa descritiva, ela é muito utilizada na área acadêmica, principalmente em TCCs e monografias, e até em relatórios. Que tem um caráter assim mais exploratório e descritivo. Para ficar mais claro o conceito, a gente pode pensar nos relatórios que a gente fazia nas aulas práticas, em que a gente pegava os dados que obtivemos nos ensaios e colocávamos em tabelas e gráficos, e logo a seguir a gente fazia um texto explicando esses dados. Então, era uma forma, a gente estava fazendo a função da pesquisa descritiva. Pode passar, professora. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Vitória. Vou falar agora sobre os tipos de pesquisa descritiva. Então, as pesquisas descritivas têm objetivos bem variados. Um deles é estudar as características de um grupo, aí pode ser feito pela distribuição por idade, sexo, procedência, grau de escolaridade e o estado de saúde, aí, tanto estado de saúde físico quanto mental. Vocês vão lá fazer da mesma forma que vocês fizeram o círculo. Então, aqui vocês têm sigma 3, sigma 1. Além disso, também pode ter relação com a localidade. Então, estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, a condição de habitação ou o índice de criminalidade. Pode passar, professora. Conta aqui onde vai determinar qual que é a tensão normal e tensão Também pode levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. Aí eu peguei uma imagem da Índia, né, mas não precisa nem ir tão longe, né? O Brasil tem uma variedade de regiões, uma variedade de culturas e crenças. Pode passar, Calcimar. Um outro tipo de pesquisa descritiva também, o outro objetivo é descobrir a existência de associações entre variáveis. Aí, como exemplo, eu coloquei as pesquisas eleitorais. Por exemplo, qual que é a relação, qual que é a associação entre as preferências político-partidárias com o rendimento de um grupo, ou então com o grau de escolaridade? Passa, Calcimar. Qual que é o plano principal maior? Além disso, a pesquisa descritiva pode, além de identificar essa relação, por exemplo,
um grupo de pessoas que tem um ensino fundamental incompleto votam em determinado candidato. Além de identificar essa relação, também vai determinar a natureza da relação. Então, por que isso acontece? Quando acontece isso, eu digo que a pesquisa descritiva, ela se aproxima da pesquisa explicativa. Pode passar. Tem também, quando a pesquisa descritiva, ela tem características, né, de pesquisa descritiva, mas ela vai propiciar uma nova visão do problema, eu vou estar falando que ela está se aproximando da pesquisa exploratória. Você sabe, a minha trajetória de ruptura, ela faz sempre um ângulo de 90 com a linha... Boa noite, gente. Aqui é a Rafaela. Bom, e agora eu vou falar sobre a metodologia da pesquisa descritiva. Uma das principais características da pesquisa descritiva é o fato de que ela deve ser conduzida e analisada com naturalidade, sem interferências ou julgamentos de cunho pessoal. Isso acontece porque o pesquisador ou pesquisadora, durante o desenvolvimento da sua pesquisa, ele precisa, primeiramente, né, uma das marcas da metodologia da pesquisa descritiva, ele vai observar e coletar dados, e só então que ele vai fazer suas análises e, por fim, as conclusões, tudo de maneira, sem emitir opinião, né? Tudo de maneira imparcial. Normal, vezes tangente de φ, esse valor você tem. Esse valor você tem, o ângulo de atriz você Bom, tem. já que a gente está falando de metodologia, vale lembrar das normas gerais da BNT para trabalhos acadêmicos, né, que vão nos nortear durante uma pesquisa descritiva. O primeiro passo é a observação, como eu disse, em que você vai observar o fenômeno objeto de estudo. O segundo é interrogar os desejos, opiniões, necessidades. O terceiro é a coleta de informações. O quarto é a análise que você vai fazer dessas informações. O quinto é o registro das conclusões que você tirou a partir dos dados que você coletou. E o sexto é a interpretação desses dados, tomando todo o cuidado, como dito anteriormente, para não interferir neles. Pode passar. Bom, e existem técnicas de coleta de dados bem padronizadas para esse tipo de pesquisa descritiva, né? Tais como os questionários, as entrevistas, observação sistemática, levantamento de dados, análise de documentos, abordagens de campo, formulário e testes diversos. Lembrando que as observações, nesse caso, podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas. Tomando cuidado para você saber, né, diferenciar isso. E a gente pode ter um exemplo da nossa área de engenharia civil, quando você vai fazer uma pesquisa da área de transporte, por exemplo, transporte numa metrópole, que você tenta resolver um problema de congestionamento, enfim, transporte geralmente no Brasil é bastante caótico. Então, numa observação, né, numa coleta de dados quantitativos, você vai pesquisar o número de pessoas que pegam, por exemplo, para ir trabalhar, estudar ali diariamente, quantas delas pegam transporte coletivo, quantas pegam carro, né, moto, bicicleta, etc. E numa observação qualitativa, você vai, no caso que você estaria interessado em saber, por exemplo, da qualidade de vida dessas pessoas, né, de tirar uma conclusão. Por exemplo, se as pessoas que pegam carro majoritariamente têm uma qualidade, uma saúde mental e física melhor do que as que pegam transporte coletivo, se as que pegam bicicleta é melhor ainda. Enfim, você vai fazer isso a partir de entrevistas, como está aí no exemplo, e então obter uma conclusão, né, a partir de uma observação qualitativa. Pode passar. E ao analisar os dados, né, e inferir sobre eles, tirar conclusões sobre ele, é preciso ter em mente que as duas características essenciais da pesquisa descritiva precisam ser respeitadas. Aí são elas a naturalidade, a primeira, que diz que o problema de pesquisa deve ser analisado no seu estado natural. Nesse exemplo que eu dei, quando você vai fazer uma pesquisa, né, sobre o transporte em um sistema de transporte em uma metrópole, o ideal é que você, obviamente, né, vá à cidade para isso, esteja na cidade para fazer essa pesquisa,
para que você esteja no meio natural e também num tempo ideal para isso. Por exemplo, o meu professor de elementos de planejamento de transporte, ele, por exemplo, indicou que uma pesquisa dessa é ideal você fazer ela de terça a quinta-feira, porque na segunda-feira as pessoas geralmente estão mais dispostas, né, depois do fim de semana, então os dados podem variar um pouco, né, não tendo o ideal ali. E na sexta-feira as pessoas estão mais cansadas, né, depois de uma semana de trabalho, de estudo e tal, então o ideal seria você fazer de terça a quinta-feira. Lógico, fugindo de épocas de férias, né, feriados, que as pessoas passeiam mais. Seria uma forma de você tentar a naturalidade do seu fenômeno, do seu objeto de estudo. E a segunda característica essencial é a generalização, que diz que um conjunto de variáveis é considerado associado para tirar conclusões, ou seja, a amostra escolhida deve ser bastante representativa para que você possa inferir os resultados da maneira ideal. Pode passar. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Liliane e, para finalizar, só reforçando o que meus colegas já falaram, a pesquisa descritiva, ela descreve um fenômeno ou uma situação mediante um estudo realizado, descrevendo com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade, expondo características de determinada população, fenômeno ou de uma experiência, podendo estabelecer relações entre as variáveis. A pesquisa descritiva, ela não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora ela sirva de base para essa explicação. Ela pode ser entendida também como um estudo de caso, onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis, para uma posterior determinação dos efeitos resultantes. A pesquisa descritiva, ela analisa os dados coletados sem que haja interferência do pesquisador. Pode passar. A pesquisa descritiva, ela utiliza técnicas padronizadas de coleta de dados, como as entrevistas, os questionários e observação sistemática. Ao final da pesquisa, você terá reunido e analisado muitas informações sobre o assunto pesquisado. E a sua maior contribuição é proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida. Pode passar. Aqui são nossas referências e obrigada. Oi, gente. O microfone no início da apresentação das meninas, tá? Eu só reparei na metade. Desculpa aí mesmo, tá? Gente, meninas, parabéns, muito bom a apresentação. Foi dentro do prazo, tá? Bacana. Essa pesquisa, gente, é uma pesquisa, como elas disseram, bem utilizada em TCC. Então, fiquem atentos com relação a esse tipo de pesquisa. A gente vê que ela vai ter uma proximidade com a pesquisa explicativa e também com a pesquisa exploratória, tá? Então, é uma pesquisa bem usada na elaboração do TCC que vocês vão precisar, tá? Lembrando que no TCC, vocês precisam definir que tipo de pesquisa vocês vão utilizar, tá? E isso tem que estar claro ao longo do texto, tá? Principalmente na metodologia, vocês têm que explicitar isso quando começar a falar sobre metodologia, tá? O próximo grupo é o grupo 5. Vai tudo coincidir no mesmo ponto, que é o polo. Vocês vão apresentar? Entendeu? Vocês querem que eu apresente para vocês? Sim, pode falar. Grupo 5. Glacimar, acho que a gente já viu a apresentação, não?
Acho que a senhora me Viu? colocou como apresentador, mas não sou eu não, professor Samuel. Eu coloquei você como apresentador. Apareceu para mim aqui. Ah, não, eu coloquei todos como apresentador, tá? Ah, sim, perdão. Vocês mandaram para mim? Eu vou olhar aqui rapidinho, tá? Um momento. Do grupo 5, vocês me enviaram aonde? Porque no meu e-mail eu não recebi. Vocês mandaram no Teams? Nós vamos apresentar aqui, o Glaucimar, teve um erro aqui no percurso. Sem problema, tá? A hora que vocês quiserem começar. Pode tentar projetar, Glaucimar? Pode. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Pode começar, então? Não está em tela cheia. Não está em tela cheia, não? Não. Agora tá. Ah, tá. Bom, boa noite. O nosso grupo vai falar sobre pesquisa experimental. O grupo é formado pela Camila, Milena, eu, Pablo e o Pedro. Bom, a pesquisa experimental, ela constitui o delineamento mais prestigiado nos meios científicos. Ela se caracteriza por manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo, e ela tem a finalidade de testar hipóteses que dizem respeito à convicção de quem está pesquisando. Por isso que ela é muito utilizada em pesquisas científicas de modo geral, em trabalhos acadêmicos, incluindo TCCs, monografias e etc. Ela também é conhecida como pesquisa laboratorial. Por que ela é conhecida assim? Porque durante esse tipo de pesquisa, realizados inúmeros ensaios, testes, medições, de forma a se obter o máximo de informações possíveis sobre um determinado tema que está sendo estudado. E ela envolve grupo de controle, seleção aleatória e manipulação de variáveis, que serão explicados mais à frente. Seu objetivo principal é compreender os motivos e causas que foram responsáveis por um determinado fenômeno ligado ao objeto de estudo. Esse tipo de pesquisa pode ser desenvolvida em qualquer lugar, desde que ela apresente as seguintes características fundamentais, que são a manipulação, o controle e a distribuição aleatória. A manipulação, o pesquisador ele precisa fazer alguma coisa para manipular pelo menos uma das características dos elementos estudados. No controle, introduzir um ou mais controles na situação experimental, criando um grupo de controle. E na distribuição aleatória, ele vai designar os elementos para participar dos grupos experimentais de forma aleatória. E quais são as etapas para a realização de uma pesquisa experimental? Primeiro, você vai definir o contexto.
definir o escopo do experimento em termos de problemas existentes, objetivos e as metas a serem alcançadas através desse tipo de pesquisa. Depois vai fazer o planejamento, onde vai determinar o projeto do experimento, a instrumentação adotada e o que ameaça o experimento. Depois vai fazer a execução propriamente dita, que são os ensaios, os testes, as medições, que eu já tinha falado anteriormente. Posteriormente, vai fazer a análise e interpretação dos dados, que esses dados coletados eles são analisados com suporte estatístico. E, por fim, vai fazer a interpretação e empacotamento, onde os resultados são apresentados e guardados. Boa noite, gente. Eu sou a Milena e eu vou falar um pouquinho sobre as variáveis dependentes e independentes. Então, ao conduzir um experimento, deve-se estudar as saídas, modificando algumas variáveis de entrada do processo. Então, como o Pablo falou, a pesquisa experimental, ela caracteriza-se por manipular diretamente as variáveis que estão relacionadas com o objeto de estudo. Então, antes de iniciar a execução de um experimento, é necessário definir as variáveis dependentes e independentes. Quais são as variáveis independentes? São aquelas que podem ser manipuladas ou controladas. Dessa forma, possui um certo efeito sobre as variáveis dependentes. As dependentes são aquelas que queremos estudar para ver o efeito das mudanças nas variáveis independentes. A gente vai ver um exemplo que vai dar para vocês entenderem melhor. Passa aí, Pablo, por favor. Aqui a gente tem um exemplo de variáveis. Por exemplo, nós queremos estudar os efeitos de um novo método de desenvolvimento com relação à produtividade dos desenvolvedores. Então, a gente vai ter uma variável dependente. Na maioria das vezes, a gente só tem uma variável dependente. Vai ser a produtividade. Então, quais são as variáveis independentes que a gente vai ter que estudar, que são aquelas que a gente consegue manipular? É o método de desenvolvimento, a experiência do pessoal, o suporte de ferramentas e o ambiente de trabalho. Então, manipulando essas variáveis, a gente consegue obter aquilo que a gente o resultado daquilo que a gente está querendo estudar, que é a produtividade. Então, a gente interfere na realidade, manipulando a variável independente, a fim de observar o que acontece com a variável dependente. Pode passar, Pablo, por favor. Como o Pablo falou, a pesquisa experimental, ela não é só laboratorial, ela pode ser também em campo. Pode ser, tipo assim, com pessoas que a gente vai falar mais à frente um pouquinho como que funciona. Mas aí, como que é feita a seleção desses participantes? A seleção dos participantes está diretamente relacionada à generalização dos resultados de um experimento. Então, a seleção deve ser representativa para a população, que é a seleção de participantes é igual à amostra de uma população. Essa amostragem, ela pode ser probabilística, que é a probabilidade de seleção de cada participante é conhecida. Então, tipo assim, todos os elementos daquela população apresentam uma chance igual de responder à pesquisa. Ou então, pode ser uma amostragem não probabilística, que é quando a probabilidade da seleção de cada participante não é conhecida. Pode passar. Passou aí, aqui não passou. A internet dele tá caindo um pouco. Ah, tá. Ainda em relação aos participantes, a seleção dos participantes, quanto maior a amostra, menor é a chance de errar ao generalizar os estudos. Então, a gente tem alguns princípios que a gente deve seguir para escolher o tamanho da amostra. Por exemplo, se existir uma ampla variabilidade na população, uma amostra de tamanho maior, ela é necessária. E também a gente tem que... Como vai ser a análise dos nossos dados, também vai influenciar no tamanho da escolha da amostra.
Pode passar, por favor. Boa noite. Em questão de usabilidade, é muito bom para a gente, né? Principalmente nas áreas de engenharia, na área da física, onde que você vai testar, muitas das vezes, objetos ou circunstâncias, né? Não vai tratar com seres vivos. Então, isso fica muito bom quando a gente trabalha mais nas ciências naturais com a pesquisa experimental. Quando passa a ciência social, aí já começa a complicar devido a dois fatores, principalmente, que são as variáveis e a ordem ética. Pode passar. Passou. As variáveis, vamos supor, a gente quer analisar o que determina um consumo de uma certa comunidade, vamos colocar assim. Então, daí você já vê que dentro de uma comunidade, um bairro, por exemplo, vai ter N variáveis, né, das pessoas que moram ali, pode até ter um certo padrão econômico, mas vai ter variedade de idade, de sexo, de nível escolar que pode influenciar no tipo de consumo. Então, fica muito difícil quando se trata de aspectos sociais, devido à quantidade do comportamento que o ser humano pode tomar e a gente não tem controle sobre essas variáveis, e fica difícil de analisar. Pode passar, por favor. Pode passar. Passou? Da ordem ética, que é muito complicado, igual eu lembrei fazendo a pesquisa, para fazer o slide, é de 2005, quando aqui no Brasil estavam tentando aprovar a lei para o uso de células-troncos embrionárias, né? Que a diferença da embrionária para a adulta é que a embrionária pode se transformar em várias outras células, não só de onde foi retirada. Então, isso, para fim científico, era uma coisa que muitos cientistas queriam e que em muitos países teve restrição. E aqui no Brasil, quando teve esse debate para a aprovação dessa lei, que foi aprovada, eu lembro que teve um monte de grupo que foi contra, até mesmo religião, movimentos contra o aborto, que foram contra o princípio dessa lei, né, que no caso que daria a possibilidade de fazer essas pesquisas. Então, a ordem ética tem um entrave muito grande quando se trata de fazer esses experimentos com seres humanos ou até mesmo com animais, que hoje também, aqui no Brasil, está enfrentando grande resistência, não só com seres humanos, né, mas também com animais, para fazer essas pesquisas. Tem muitos produtos já veganos, até por causa disso mesmo, que a sociedade tem feito uma pressão muito grande em cima do bem-estar, não só do ser humano, mas também do animal. Pode passar, por favor. Pode passar. Deixa eu ver se passou. Então, eu peguei até um exemplo aqui, de uma pesquisa que o pessoal da UFOBA, aqui na notícia até fala mais em questões de recursos financeiros que eles haviam pedido, que teriam que montar um laboratório específico para realizar a pesquisa com célula-tronco. Não especificou que seria embrionário ou não, na notícia, mas o resultado, né, seria para a cura dos paraplégicos e dos tetraplégicos, né, que seriam no desenvolvimento de uma célula, do sistema nervoso, que ajudaria aí na cura dessa circunstância. Então, durante a notícia, já falava que teria que passar pelo Conselho de Ética, até porque
os testes seriam feitos em animais lá nativos da Amazônia. Então, não era só essa dependência que tinha por recurso, mas antes, para provar, liberar, né, os recursos financeiros para pesquisa, teria que passar pelo Conselho de Ética. Então, não é só... É um tema muito polêmico até hoje, é isso de células-tronco. E não é só aqui no Brasil, como vai ter na próxima notícia aí na frente, também atualmente isso impactua não só em relação à conduta da pesquisa, mas na política. É muito complexo quando trabalha isso com comportamento, com seres humanos, e com os animais também. Acho que as coisas restringem muito. Então, ela é bem mais ampla na área da física, da engenharia ou da matemática, que vai trabalhar mais com seres ou objetos, né, com objetos inanimados. Pode passar foto. Boa noite, meu nome é Camila. Eu trouxe aqui mais um exemplo, né, em relação à ordem ética que o Pedro havia falado, que é sobre pesquisas com células-tronco embrionárias, que é o desenvolvimento, então, de um coquetel anti-Covid, que foi desenvolvido a partir de células de fetos abortados. Então, é um tema bastante polêmico e inclui essa questão também da ética comportamental e social que o Pedro havia falado. Pode passar, Paulo. Então, a pesquisa experimental está relacionada a experimentar, gerar inovações, testar materiais, elaborar e formular novos elementos, simular eventos, estudo com protótipos e estudos de amostras criteriosas. Então, eu trouxe um exemplo aqui mais para o âmbito da engenharia. Então, esse artigo, então, é intitulado Análise do concreto armado em relação à agressividade em ambiente marinho, estudo comportamental quanto à influência de cloretos da água do mar. Então, primeiramente, as etapas que o Pablo havia falado sobre a definição do contexto. Então, aqui o problema identificado foram as patologias, né, em estruturas de concreto armado e decidiu, então, verificar a influência dos cloretos devido à salinização da água. Então, primeiramente, pode passar, Pablo. Após essa definição do contexto, nós temos, então, o planejamento. Então, eu trouxe aqui um diagrama que vai abordar essa parte do planejamento, né, principalmente da execução. Então, nós temos a escolha e caracterização dos materiais, partindo para a execução, a dosagem e confecção do concreto, transporte após 48 horas de confecção do concreto. Aí é dividido em 3 etapas, que é a cura úmida no laboratório, né, com corpo de prova submerso, a cura úmida in situ, ou seja, no local lá que tem o ambiente marinho, com um corpo de prova submerso, e com ele submerso a partir do nível da maré. Posteriormente à cura, então, nós vamos ter os corpos de prova ensaiados, a flexão, né, ensaios de solução. Então, vai ser avaliado, então, a variável, a questão da resistência, né, desses corpos de prova. A partir disso, da execução, nós temos, então, a análise, a partir dos dados coletados e analisados com o suporte de estatísticas e das normas que nós temos vigentes. E, após isso, a apresentação, como foi intitulado, né, o artigo que foi publicado numa importante revista que nós temos. Pode passar, Pablo. Então, como conclusão, né, a pesquisa experimental, então, ela determina um objeto de estudo, é selecionada as variáveis que podem influenciar nesse campo, né, as formas de controle e observação desses efeitos que essa variável, então, vai produzir. Então, esse tipo de pesquisa, ela vai avaliar um produto, processo ou serviço que levanta uma questão ou problema. Então, ela vai reunir a hipótese, né, que explica esse problema, vai realizar o teste nas verificações, e com a coleta de informações, a gente pode, então, alterar a hipótese de acordo com o resultado. Então, as vantagens dessa pesquisa é o autocontrole, né, em relação aos testes, respostas claras e menos ambíguas, uma maior confiabilidade e você pode também ter uma flexibilidade maior de experimentação. É isso. Alguma dúvida? As nossas referências, Pablo? E obrigada, gente.
Qualquer dúvida? Glaucimar, perdão Oi. um pouquinho a demora. Eu estava escutando os meninos pedindo para passar, perguntando se estava passando, mas acabando que eles demoravam a ver. Eu não sei o que estava acontecendo. Ele deve ter passado um pouquinho do tempo, por isso. Não, sem problemas. Eu percebi isso pelo delay. Mudei aqui de lugar, né, para ver se melhora o áudio aí. Gente, a apresentação de vocês foi bem bacana, né, justamente porque trouxe esses exemplos. Eu queria destacar, tá, principalmente essa pesquisa experimental, que é uma pesquisa que, na engenharia, a gente usa muito ela, tá? E minha preocupação com relação a essa pesquisa é que eu percebo que nos trabalhos que a gente recebe, a gente não tem uma descrição tão efetiva, tão detalhada de como que vai ser executado, principalmente uma pesquisa experimental. E a gente percebe que tem uma importância detalhar isso aí, tá? Isso também vai valer para as outras pesquisas, tá? Porque a gente precisa deixar bem claro como tudo vai ser feito, tá? E como tudo vai ser analisado, tá? Então, por isso que eu estou reforçando, vocês entenderem quais pesquisas existem e qual pesquisa, que tipo de pesquisa vai se adequar ao que vocês estão pesquisando, que vocês estão trabalhando, tá? Isso é muito importante e precisa estar claro também no projeto de pesquisa, tá? Isso é fundamental, ok? Bom, então, todos apresentaram, né? Muito bem, apresentaram bem. Eu percebi uma evolução muito grande de vocês com relação à apresentação, tá? É claro que esse meio de comunicação da gente foi bem difícil, mas eu percebi que muitos grupos tentaram adequar ao tempo das apresentações, tá? Reduzir, né, ser mais objetivo, né? E isso foi bem legal, tá? Eu espero que continuem assim, vocês vão ter vários trabalhos para apresentar, tá? Nessa disciplina em específico, foi o último seminário, tá? Bom, vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente fechar, concluir aqui? Eu não lembro que dia que a gente marcou a prova específica. Eu vou tentar, na semana que vem, né, eu vou trazer os problemas que vocês colocaram, né, propôs, né, para fazer no projeto de pesquisa, e a gente debater sobre isso, tá? Para vocês começarem a construir o projeto de pesquisa, ok? Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar mais especificamente isso. Nessa semana, vocês vão trabalhar um estudo dirigido, que eu vou passar para vocês amanhã, tá? E também vai ser o último estudo dirigido de vocês, né? E aí a gente vai focar mais nessa parte do desenvolvimento do projeto de pesquisa, tá bom? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa, esclarecer alguma coisa? Eu peço para quem não me enviou o slide, me enviar, por favor, para eu disponibilizar para os demais, tá? Podem mandar aqui no Teams mesmo, tá? Para eu colocar lá no SIGA para todo mundo ter acesso, ok? Então, por hoje é só, ok? Então, boa noite para vocês aí, boa semana, bom resto de noite aí para vocês. Boa noite, professora. Bom resto Boa de semana. noite. Até mais. Até mais, tá? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Até mais, gente. Tchau, boa noite. Tchau.